Sabendo que o módulo da força Fc do diagrama abaixo vale 20 newtons e que todas as extremidades dos vetores coincidem com os vértices de um hexágono regular, determine o módulo da força resultante sobre a origem, isto é, sobre o vértice de onde partem todos os vetores. Bom, essa questão, ela é mais uma questão de geometria do que qualquer outra coisa, né? Aliás, quando a gente fala em vetores, tem muito aluno do ensino médio que fala, isso aí é assunto da física. Não, vetores é geometria vetorial, é matemática. Acontece que essa ferramenta é usada na física, né? Tá? Então, quando vocês tiverem vetores na faculdade, ano que vem, vocês vão ver na matemática. Mas vão aplicar isso tudo em várias outras áreas do conhecimento aí. Bom, vamos lá, né? Tem uma certa simetria na figura, né? Então, se você fosse só pensar um pouquinho aqui na direção do vetor soma, você poderia pensar o seguinte, eu já tenho esse nessa direção, esse cara e esse cara são simétricos em relação a essa direção, então eu sei que vai dar na direção de FC, a soma dessas duas, e a soma dessas duas também. Agora, qual é o resultado final? Tem um truque aqui muito legal da gente fazer, que é o seguinte, ó. Vamos manter FB aqui, ok? Tá vendo esse FA? Eu vou retirar esse cara daqui e vou jogar para cá. Ora, a gente sabe, né, que esse segmento e esse segmento são paralelos e tem mesmo comprimento, o lado do hexágono, né? Então, esse daqui é o nosso FA. A gente sabe que vetor não tem posição certa no plano, né? Ou no espaço. A gente sabe que o vetor ele representa uma categoria, uma classe de segmentos orientados. Muito bem. Temos aqui esse segmento FE que eu vou retirá-lo daqui e colocá-lo nessa posição, ó. Mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho, mesmo módulo, né? Então tá aqui o nosso FE. Note que nós temos aqui, ó, nem precisava disso, tá? Mas já que estamos aqui mesmo, isso aqui é uma semicircunferência, ângulo inscrito que enxerga 180 graus, 90 graus, caso precisasse. Nem precisa, é só você pensar o seguinte, já está na posição de soma poligonal, ó. Esse cara mais esse dá um vetor igualzinho ao FC. Então, eu vou escrever assim, ó, FB vetor FB mais vetor FE é um vetor FC com tudo que o vetor tem, módulo, direção e sentido. O mesmo ocorre aqui, né? Você tem essa direção, né? Tá certo? Então, que a gente colocou o FA para lá. E aqui a gente manteve o FD. Tudo bem, também dá para eu brincar aqui que é 90 graus, mas não precisa. Esse cara somado com esse já está na posição de soma geométrica. Então, o vetor soma também vai dar a mesma coisa, tá? Então, olha lá, FE nada, o FE já saiu daqui, só para eu não me confundir. FD mais FA também é FC. E, obviamente, a gente tem o próprio FC, que não pode ser desconsiderado. Então, FC está aqui. Então, esse nosso vetor soma
ou resultante, se você preferir, vai ser vetorialmente 3 vezes o vetor FC. Então, o seu módulo vai ser o quê? 3 vezes o módulo de FC. Portanto, 3 vezes 20 newtons, né? Nesse caso, a gente associou o vetor a uma grandeza vetorial, que é a força, né? E pronto. Tá aí. E a alternativa correta é a alternativa C. C de casa, né? Tá joia? Então, foi aí a nossa questão de número 3.